Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma semana começando e repleta de informações. Acompanhe tudo ao vivo pelo portal guará.com. Vamos aos destaques. Quinto dia de paralisação, várias reuniões entre rodoviários e empresários. Proposta de 2% não agrada aos grevistas e o movimento de paralisação continua. Inicialmente, os rodoviários pediram um reajuste salarial de 13%. Após algumas reuniões realizadas no último fim de semana, a categoria recuou e pediu um reajuste de 10%. Só que hoje, aqui na Prefeitura de São Luís, os empresários ofereceram apenas 2%, o que não agradou à classe. A previsão é que uma nova reunião seja realizada entre os rodoviários e os empresários que atuam no setor. Além da greve, aumento no valor da gasolina e do diesel. Já começa a chegar nas distribuidoras. O repasse é de mais de 7%. Dados de uma pesquisa nacional apontam números tristes de violência sexual a crianças e adolescentes. Acidente na BR-135 leva à morte de militar do Exército. Acidente na Madre Deus. Por pouco não termina em tragédia. Susto no Porto de Itaqui. Tubulação rompe e sirene de emergência foi acionada. Na política, partido, PSB e PT se reúnem para formar grupo e definir futuro das eleições 2022. Câmara de Vereadores adia mais uma vez a sessão extraordinária sobre a LDO. E ainda, alterações nos voos domésticos e internacionais, segundo a ANAC, para garantir direitos dos passageiros. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Jornal da Guará hoje traz uma reportagem que revela números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a Unicef. Entre 2017 a 2020, cerca de 100 crianças e adolescentes foram estupradas por dia no Brasil. Esses dados não refletem a gravidade da violência sexual durante a infância e juventude no país. Eles representam um número mínimo de casos. Somente aqui no Maranhão nós apuramos fatos revoltantes que aconteceram no interior do estado recentemente. Em São Luís Gonzaga, 2 meninas foram estupradas, uma de 11 e outra de 12 anos. Em Turiaçu, mais um caso de estupro de uma garota de apenas 13 anos. E outras violências também aconteceram. Em Balsas, 2 crianças foram baleadas. Em Pinheiro, o pai quebrou o braço da filha em total ato de desequilíbrio. Governos precisam de ações mais enérgicas, orientação social a todos os públicos. Os índices são revoltantes e revelam que cerca de 100 crianças e adolescentes são estupradas por dia no Brasil. Uma média de quase 45 mil casos por ano. O levantamento foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui no Maranhão, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente revela que os índices refletem a realidade local e que, na maioria dos casos, a violência é cometida por uma pessoa que tem contato com a família. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública coincidem muito com a realidade da DPCA. As vítimas são, em geral, meninas e os agressores são pessoas do núcleo familiar, o pai, o padrasto, o tio, o avô. Ainda segundo o levantamento, 86% das vítimas são meninas e 14% meninos. Durante a pandemia de coronavírus, houve uma queda no número de denúncias desse tipo de crime. Em 2017, foram cerca de 40 mil registros. Já no ano passado, foram notificados menos de 38 mil denúncias. Só que esses dados não refletem a realidade da violência sexual durante a infância e a juventude aqui no país. Eles representam um número mínimo de casos que são investigados atualmente, já que em muitos estados e municípios não é inserida a idade das vítimas nas ocorrências policiais. A delegada reforça que é muito importante que os pais estejam abertos a ouvir a criança, que percebam qualquer mudança no comportamento e procurem a delegacia caso haja qualquer suspeita. É muito importante fazer o boletim de ocorrência porque muitas vezes é feito o pacto de silêncio. Os agressores são pessoas do núcleo familiar, então a família ela separa os agressores dos abusadores e não tomam as medidas jurídicas. E esses abusadores eles continuam e fazem outras vítimas.
Bom, na tarde de hoje, um grave acidente por pouco não termina em fatalidade. O caso aconteceu no bairro da Madre Deus. Informações de populares apontam que a carreta estava subindo a ladeira que dá acesso ao bairro. Precisou frear. O peso do veículo não foi suportado pelo sistema de freios da carreta. Isso fez com que ela descesse desgovernada e atingiu um veículo que estava parado. O carro ficou totalmente destruído. Informações que chegaram à produção é que os prejuízos foram apenas materiais. Ninguém ficou ferido nessa situação. Outro acidente grave foi registrado hoje na BR-135, no campo de Peris. Com informações da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão do Exército, conduzido por um militar que trabalhava na rodovia, tombou e o militar faleceu. Além da vítima fatal, mais 2 militares estavam no veículo. Um está em estado grave e o outro teve apenas ferimentos leves. Segundo o comando do Exército, os militares envolvidos no acidente estão lotados no 3º BEC, que é o Batalhão de Engenharia de Construção. Agora, hoje, bem mais cedo, nas primeiras horas da manhã, aconteceu um protesto na BR-135. Uma pequena manifestação foi registrada já nesta segunda-feira no quilômetro 11 da BR. O movimento trata de uma desapropriação de terras no local. Os manifestantes seguiram até o quilômetro 9 da rodovia BR-135. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para orientar o trânsito. Logo após a manifestação, que deixou o trânsito lento, a via foi completamente liberada. E hoje foi dia de susto também no Porto do Itaqui. Um acidente com uma tubulação fez com que a sirene de emergência fosse acionada. Segundo relatos de trabalhadores, a sirene de emergência foi acionada por volta de 9h30 da manhã. As operações do Porto de Itaqui foram paralisadas. Houve uma suspeita de vazamento em tubulação de gás nas proximidades do órgão gestor de mão de obra. Em nota, a EMAP, que coordena os trabalhos do Porto do Itaqui, confirmou que uma tubulação foi perfurada e que foi executado o plano de controle de emergência. Após a avaliação técnica, foi verificado que a tubulação atingida é de transporte de água e houve um pequeno vazamento de ar comprimido. Como não se tratou de produto perigoso, as atividades foram retomadas e a tubulação está sendo reparada. Bom, e uma ação da Polícia Federal resultou em destruição de 85 mil pés de macunha, 500 mudas e sementes da planta. Bom, foram distribuídas em uma operação da Polícia Federal, destruídas, na verdade, aqui no Maranhão. Esse material foi encontrado em terras indígenas de Alto Turiaçu, Alto Rio Guamá e em terras da União, nas proximidades dos municípios de Centro do Guilherme e Centro Novo. A operação chegou a prender em flagrante uma pessoa que foi encontrada em uma das plantações portando droga e uma espingarda. Essa é a 5ª fase de Operação Fussário e também se estendeu a outros estados como Pernambuco, Bahia e até outro país, o Paraguai. A polícia disse que todas as substâncias encontradas somam cerca de 28 toneladas de entorpecentes. É muita coisa. Hora de seguir para o intervalo. Na volta, vamos falar sobre as atividades da política e ainda nesta edição, as informações sobre a greve dos rodoviários. Não saia daí, a gente volta já. Já estamos de volta e a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, retomou as atividades presenciais. Essa decisão foi anunciada pela mesa diretora da Casa. Trabalhos presenciais foram suspensos em março do ano passado, em razão da pandemia da Covid-19. Desde então, as atividades têm sido realizadas de forma híbrida. Entre outras regras, a partir desta segunda-feira, hoje mesmo, sendo obrigatória a apresentação de passaporte da vacinação para a entrada na Câmara Federal. De acordo com as regras, quem quiser entrar nas dependências terá que apresentar o cartão de vacinação com pelo menos o registro de uma dose tomada. Haverá ainda a medição de temperatura e será obrigatório, claro, o uso de máscara, que deve cobrir nariz e também a boca. Já na Câmara de Vereadores aqui da capital São Luís, as discussões sobre os vetos do prefeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi adiada mais uma vez. A sessão extraordinária foi adiada mais uma vez por conta da morte da mãe do presidente da casa, que aconteceu no último final de semana. A direção da Câmara determinou
que na quarta-feira será a nova data definitiva para discussão e definição do assunto. A sessão será às 9 da manhã, avaliando o projeto de lei número 105/2021. Você, claro, cidadão, pode acompanhar pelo canal do YouTube. No campo político, as movimentações dos partidos maranhenses com o objetivo mirando as eleições de 2022. Hoje, integrantes do PSB e do PT realizaram uma reunião, um encontro. A temática foi para discutir a criação de um grande projeto. O PSB, do governador Flávio Dino, alinhou pautas sociais com o PT para atuar em benefício da população no Maranhão. Segundo consta na rede social oficial do PT aqui do Maranhão, o candidato ao governo do estado pelo partido será mesmo o Felipe Camarão, secretário de Estado da Educação. Bom, e agora o Jornal da Guará fala sobre um seguro social que está em atraso. O seguro defeso, que é direcionado aos trabalhadores da pesca. Na semana passada, o deputado estadual Edson Araújo levou o tema para a tribuna da Assembleia. Segundo ele, a pendência está desde o início do ano, ou seja, lá no mês de janeiro. O pagamento do seguro-defeso aos pescadores está pendente desde o mês de janeiro no Maranhão, de acordo com representantes da classe. Primeiro, com a problemática no próprio órgão, o INSS, né? E agora eles fizeram um mutirão, estão começando a analisar todos os processos, só que nós temos uma pendência de um documento que está sendo exigido pelo próprio INSS, que é a Declaração de Atividade Pesqueira do Pescador, que é emitida pelo órgão federal, o Ministério da Pesca, e até então não está sendo emitida. O seguro é um auxílio previdenciário no valor de um salário mínimo, destinado aos pescadores artesanais que precisam suspender suas atividades durante o defeso, que é o período de reprodução das espécies. O assunto ganhou repercussão na Assembleia Legislativa, levantado pelo deputado Edson Araújo, que fez críticas ao atraso do benefício. São quase 800 milhões de reais que anualmente é injetado no nosso estado através do governo federal, do seguro-defeso. Eu quero ressaltar que esse recurso, ao chegar ao Maranhão, ele gera emprego, gera renda, gera produção, gera crescimento e gera desenvolvimento social e econômico no nosso estado. Então eu gostaria aqui, mais uma vez, de dizer que estou repudiando essa atitude da Superintendência Federal de Agricultura e Pesca do governo federal. Os pescadores fizeram uma manifestação pacífica em frente à Superintendência de Pesca. Eles estão reivindicando o atendimento porque eles precisam de uma declaração para receber o seguro-defeso. De acordo com o presidente da colônia de pescadores, 60% dos trabalhadores ainda não recebeu o benefício. O senhor José Carlos é um destes pescadores que ainda não receberam o seguro-defeso. Foi dado entrada desde 2019 e até hoje nunca resolveram, nunca deram de volta essa declaração. Nós demos entrada e nunca deram a declaração para nós. E o de agora de 2021, né, que foi feito em janeiro, até hoje também alguns receberam, a minoria, e os outros nunca receberam. Inclusive tem processo, como já foi olhado, né, que nunca foi resolvido, nunca olharam exatamente por causa, né, desse problema com o Ministério da Pesca. E eles ficam atrasando o benefício do pescador. De acordo com a Superintendência de Agricultura e Pesca Federal, eles estão atendendo o estado inteiro com milhares de documentos já emitidos. Os pescadores aguardam providências. Daqui para frente é aguardar a boa vontade do superintendente atual, que realmente ele envia essas declarações para que os nossos pescadores não passem mais esse tempo todo sem receber seus benefícios. Que está desde janeiro deste ano, que chega de janeiro a maio, que já é atrasado, tem um problema no INSS e agora, por conta do Ministério da Pesca aqui, da Superintendência da Pesca Regional, nós temos nessa pendência aqui. Bom, é um caso a se analisar, né? Se é direito deles, eles merecem receber esse dinheiro. Hoje, o Ministério Público do Maranhão apresentou um estudo intitulado Pesquisa Ação. O material serve para a construção de soluções efetivas direcionadas
a defesa dos direitos humanos. A solenidade de lançamento do PADUM foi hoje e foi apresentado aí em 3 livros. Veja o que diz o representante do Ministério Público. Bom, pessoal, hoje é o lançamento do Programa de Atuação em Defesa de Direitos Humanos, nosso PADUM, com os 2 primeiros eixos que serão trabalhados por planos de atuação que já serão oferecidos para os promotores de justiça lá na base. Então a expectativa é grande para que a gente, unidos nesse esforço de atuação extrajurisdicional, a gente possa já debelar as estratégias que foram criadas para que a gente possa mudar a realidade dos maranhenses a partir também da atuação do Ministério Público com a implementação desses planos. Bem, nós vamos seguir para o intervalo. Na volta, as últimas informações sobre a greve dos rodoviários. É um instante só. Na madrugada de amanhã, às 3h51, a baixa-mar estará em 1 metro e 3 centímetros. Às 9h56, a pré-mar estará com 4 metros e 9 centímetros. No período da tarde, às 16h08, a baixa-mar estará medindo 1 metro e 5 centímetros. Às 22h01, a pré-mar estará com 4 metros e 6 centímetros. Voltamos. E agora com a atualização da greve dos rodoviários aqui em São Luís. Depois de várias reuniões, tentativas de acordo, empresários fizeram uma proposta aí de reajuste de 2%. 2% de reajuste salarial. A classe não aceitou e ainda está em reunião para mais um debate sobre os pedidos que estão sendo feitos. A título de exemplo, aqui na capital, o motorista de ônibus ganha entre R$ 1.500 até R$ 2.390. A média salarial fica aí em R$ 1.683,62. Na prática, esse aumento que está sendo proposto pelos empresários, pelos patrões, seria em média de R$ 33. Eduardo Gomes tem mais informações sobre essa movimentação de hoje. No anel viário, o fluxo de veículos praticamente dobrou. É que neste local funciona um ponto de parada para carrinhos e vans que trabalham com o transporte alternativo. Sem ônibus há 5 dias nas ruas e avenidas, são eles que estão auxiliando os passageiros na ida para o serviço ou volta para casa. E com essa grande demanda, cenas como essas são registradas com frequência. Vans superlotadas, trânsito congestionado e muita reclamação. Tá meio difícil, a minha patroa vai me buscar e vai me deixar aqui. Tá complicado a gente ir pro trabalho. Isso não tá pior porque a gente vende carrinho, bora na Vila Embratel hoje tem carrinho, entendeu? Mas se não for, estaria péssimo. Os rodoviários iniciaram a greve da categoria há 5 dias. E de lá para cá, a classe se reuniu com o Ministério Público do Trabalho e com o Tribunal Regional do Trabalho. Hoje, o prefeito Eduardo Braide convocou uma reunião a portas fechadas, com representantes dos sindicatos dos rodoviários e das empresas de transportes, mas nada foi definido. Inicialmente, os rodoviários pediram um reajuste salarial de 13%. Após algumas reuniões realizadas no último fim de semana, a categoria recuou e pediu um reajuste de 10%. Só que hoje, aqui na Prefeitura de São Luís, os empresários ofereceram apenas 2%, o que não agradou a classe. A previsão é que uma nova reunião seja realizada entre os rodoviários e os empresários que atuam no setor. O prefeito sinalizou algo para os empresários lá, né? Algum subsídio para eles, e aí eles ficaram de fazer a reunião lá, foram fazer a reunião deles com os demais empresários, e quando voltaram com uma proposta para a gente decente de 12%. E trouxe para a categoria não aceita de maneira nenhuma. Mesmo eles tendo um incentivo, e na quinta-feira saindo logo algo para eles pagar para a categoria o que está atrasado. Mas mesmo assim nós não estamos brigando, nós não estamos aqui pleiteando só atraso de salário. Nós estamos pleiteando também a data base, que nós estamos indo para terceiro ano sem aumento. Então não tem condição de um empresário agora vir com 2% para a gente apresentar para essa categoria. Inadmissível isso. A categoria garante que não vai suspender temporariamente o ato. A categoria não me autoriza, não aceita a fazer essa paralisação, tá? Não aceita. Então, por isso, faz tempo que a gente está pleiteando, sentei com esses caboclos várias vezes,
Sentei com o secretário também várias vezes, já fomos lá para a Procuradoria, já fomos para o Tribunal Regional do Trabalho e eles continuam desse jeito. E por que a gente ceder? Quem depende do transporte coletivo já não vê a hora do serviço voltar a funcionar. Complicado, né? Porque a gente fica gastando dinheiro, né, de passagem, já não tá fácil. Aí eu gasto R$30 por dia de passagem. É um peso no bolso do consumidor. Bom, a Petrobras vai reajustar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Segundo o comunicado divulgado hoje pela petroleira, os novos valores passam a vigorar a partir de terça-feira, amanhã. Bom, a gente vai ver se isso acontece mesmo. A alta já havia sido antecipada no domingo pelo presidente Jair Bolsonaro durante um evento em Brasília. Com a alta, o preço médio da venda da gasolina passará de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro. Um reajuste médio aí de 21 centavos por litro, alta de 7,04%. É o segundo reajuste no preço do combustível este mês. No último dia 9, a gasolina já havia subido 7,2%. Já o litro do diesel passará de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, refletindo o reajuste médio de 28 centavos por litro, alta aí que representa 9,15%. A última alta do combustível foi articulada foi em 28 de setembro de 8,89%. Bem, nos postos, o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,36 o litro na semana passada, com o valor máximo chegando aí a R$ 7,46. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP. O óleo diesel, por sua vez, registrou preço médio de R$ 5,04 e máximo aí de R$ 6,42 o litro. Até quando? A retomada das ofertas no mercado da aviação doméstica motivou a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, nesta semana, a manter a flexibilização em rotas internacionais. A decisão é válida até o dia 31 de março de 2022. Inclui algumas regras na resolução número 400, apenas para voos de origem ou destino ao exterior. Entre as principais ações implícitas nessa decisão da ANAC estão extensão do prazo para comunicar alterações de horários, itinerários, inicialmente contratados, não obrigatoriamente de prestar assistência material ao passageiro. E, por fim, a desobrigação de assegurar a reacomodação do cliente em voos de outras companhias, quando houver disponibilidade da mesma no primeiro caso. A empresa deve informar com antecedência de 24 horas sobre mudanças de horário ou itinerário em relação ao horário originalmente contratado. Além disso, a empresa também foi isenta da prestação da assistência material em situações que fogem ao seu controle. Uma delas, por exemplo, é o fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, situação comum em meio a essa pandemia da Covid-19. No cenário nacional, a ANAC afirma que a flexibilização, excepcionalmente temporária, de aplicação de alguns dispositivos dessa mesma resolução vigoram até o dia 30 de outubro deste ano. As alterações implementadas buscam, de acordo com a entidade, resguardar os principais direitos dos passageiros. Bom, uma última informação sobre o fechamento de mais um ponto de vacinação contra o coronavírus. A Secretaria de Saúde de São Luís publicou a informação de que amanhã encerra os serviços do Centro de Vacinação da UNB, no bairro do Renascença, em razão do retorno das aulas presenciais da universidade. Para você, uma excelente noite. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Jornal da Guará, 18h45.